Paz do Senhor, igreja, como estamos aqui juntas? Estamos bem, porque independente de luta, de dor, de tristeza, de perca, vai tudo bem. Eu estou bem, você está bem, e cada dia vamos melhorar mais. Mas vai ter tanta dor, tanta morte, vai tudo bem, porque no mundo a gente sempre vai ter aflições, mas quando a gente está com Jesus vai tudo bem, a gente vence as etapas. A gente vence as dores, as tristezas. Não é só dor, é alegria também. A dor de hoje é a alegria de amanhã. Lembre-se disso. Se você vai ouvir ainda hoje à tarde, boa tarde. Se você vai ouvir essa mensagem à noite, boa noite. Se vai ouvir amanhã de manhã, bom dia. Mas que a graça do Senhor esteja comigo e com você, independente da luta. Vai tudo bem. Amém? E hoje? O que é que a gente vai ouvir e aprender do Senhor hoje? É lá em 1 Reis 13, do 1 ao 26. Um homem de Deus que começou bem, mas terminou mal. E muitas vezes eu e você, se não vigiar, acontece isso. Aí o título é Não se deixe levar por palavras. Cuidado com as palavras. Cuidado com profecias. Cuidado com aqueles que diz que é e não é. Mas, Beth, como é que eu vou saber? Lendo a palavra, sendo obediente a seu pastor, fazendo a vontade de Deus naquilo que Ele te entregou na tua igreja, ficando em pé e de pé, independente das lutas, e sempre lendo a palavra. Porque a palavra restaura, liberta e salva. Beth, você não acredita em profecia e muito, mas a gente tem que ter discernimento. Porque quando Jesus quer falar, Ele fala na minha igreja, na tua. Também Ele fala no meio da rua. Deus já usou irmãs que falou comigo e aconteceu. Mas não precisa eu e você sair correndo atrás, não. Descansa, porque quando é o Senhor, Ele fala. Se Deus lhe prometeu algo, que eu sei que Ele sempre promete a gente, porque Ele é fiel, vai acontecer. Agora, o tempo não é meu nem seu. Porque quando a gente obedece, quando a gente fica na dispensação do Senhor, as bênçãos vêm a nós. Não precisa a gente correr. Agora, quando a gente desobedece, quando a gente entrega a obra, grande é o preço. E se realmente não quiser Jesus, cai e não volta mais. Eu estou dizendo o que aconteceu comigo, eu sei do que eu estou falando. Então, obedeça o seu pastor. Faça o que Deus botou na sua mão com ordem e decência. Mas cuidado com palavras. Vigie em nome de Jesus, para você não começar bem e não perder-se no meio do caminho. Amém? Então lembre-se, não se deixe levar por palavras. Onde é que a gente vai aprender? Aqui em 1 Reis, capítulo 13. Louvado seja o nome do Senhor. 13:1 diz: E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. A Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Veja que ele veio por ordem do Senhor. E a Bíblia deixa claro que era um homem de Deus. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome era Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, que sobre ti queimará incenso, e ossos de homens que queimará sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que um altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Ele fez exatamente como Jesus mandou. Ele obedeceu. Mas o segredo é começar bem e terminar bem. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Pegai-o. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazê-la assim. O rei não gostou. Quantas vezes a palavra, o pastor fala na igreja, a palavra de exortação, e eu e você, quando nós estamos obedecendo na direção de Deus, não gostamos. Aí vamos atrás de profecia. É aí, irmãs, que a gente pode começar bem e terminar mal. O rei não gostou. Mas por quê? Porque a palavra não foi para massagear seu ego. O que foi que o Senhor fez? Ressecou a mão dele. O Senhor cobra. Pode ter certeza que o Senhor cobra. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor.
mais uma vez, ordem do Senhor. Ele continuava obedecendo. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: roga a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor e a mão do rei lhe restituiu e ficou como dantas. O Senhor é o Deus que restitui quando a gente se arrepende, quando a gente volta atrás de um erro, quando a gente pede perdão de verdade. Não é se arrepender de simplesmente o emocional, remorso, não. O Senhor restitui. O Senhor está pronto para restituir cada dia mais a mim e a você. Mas o segredo é obedecer. O segredo é ficar atento para não começar bem como esse homem e começar bem e terminar bem. Cuidado. Cuidado com palavras por aí que vai massagear seu ego, mas o Senhor não está nela. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa e conforta-te e dar-te-ei um presente. Quer dizer, ele queria confortar o homem de Deus, digamos, almoçar, jantar, descansar e presentear o homem de Deus. Mas aqui ele ainda estava na direção do Senhor. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Ele não vendeu a palavra de Deus. Ele orou, a mão do rei foi restituída. Mas quando a gente ora, quando a gente faz a vontade de Deus, não é para o presente, não é para vender. Porque o milagre nem vem de mim, nem vem de você, vem do Senhor. E até aí é tudo bem. Porque ele orou, a mão do rei foi restituída, mas ele não foi receber presentes. Até aí ele estava obedecendo o Senhor. Porque a palavra de Deus, a oração não se vende. A Bíblia diz que Jesus disse aos discípulos: o que eu te dou, dai de graça. Então, a gente ora, a gente louva, a gente jejua, a gente ora por uma pessoa, mas quem faz é o Senhor, não somos nós. Porque a graça, a salvação vem pela graça, não é porque eu e você merece. Então, o poder, o milagre está na mão do Senhor. E até aí esse homem entendeu que ele orou e a mão foi restituída. Mas não foi ele que fez isso, foi o Senhor. Que eu e você cada dia entenda, quando Deus é comigo e com você, que é a graça dele que está conosco. Mas a graça dele está comigo e com você quando tem obediência. Quando tem descansamento nele. Descansa no Senhor. Não sai atrás das bênçãos, não. Porque se ele te prometeu, a bênção vai chegar. Mas é no tempo do Senhor. O Senhor continua falando na minha igreja, na sua igreja. Não precisa sair correndo por aí para ouvir o Senhor falar, não. E muitas vezes acontece da gente ir na rua, Deus usar alguém e falar conosco, glória a Deus. Mas não é a gente que procura. São datas determinadas, momentos do Senhor nas nossas vidas. Temos que ter discernimento, temos que ser orientada por Deus. E é aqui que a gente é orientada. Morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. Aqui diz que era um profeta, mas não diz que era um homem de Deus, diz que era um velho profeta. E disse seu pai: por que caminho se foi? E os seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Ele foi atrás do homem de Deus. Cuidado com quem vai atrás de você e vem atrás de mim. Vamos ficar vigilantes. Vamos estar orando, atento. Porque quando a gente está, o Senhor mostra, o Senhor fala, o Senhor dá livramento. Então disse a seus filhos: abarda-me um jumento. E abardaram-lhe o jumento no qual ele montou. E foi após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um carvalho e disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: sou. Mas aqui me chama a atenção uma coisa: e foi após o homem de Deus e o achou assentado. Muitas vezes não é para a gente estar sentado, é para a gente estar vigilante, é para a gente estar atento. Porque quando a gente está obedecendo, atento, a gente escuta a voz de Deus. Quando vem os pratinhos, quando vem a cilada, ele mostra, ele dá livramento.
Porque a gente está atento, a gente ora, a gente pede socorro ao Senhor. Mas ele ali estava disperso. Porque enquanto ele estava lá obedecendo ao Senhor e falando com ele estava totalmente ouvindo ao Senhor. Mas o segredo é começar bem e terminar bem. Por isso que eu coloquei, não se deixe levar por palavras. Perdão. Então, lhe disse, vem comigo a casa, vem comigo e come pão. Porém, ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porquanto me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele disse, também eu sou profeta, como tu. E um anjo me falou, por ordem do Senhor, dizendo, faz voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu. Se ele realmente fosse um profeta, ele não teria mentido. Mas ele disse que o anjo, ainda usou o nome do Senhor, que o anjo do Senhor falou com ele. Quem falou com ele foi o filho dele, não foi o anjo do Senhor. Cuidado com aqueles que dizem, o Senhor está me dizendo isso, tu vai receber isso, tu vai ganhar isso. Cuidado, seja vigilante, fique atento. Não fique sentado não, porque aqui esse homem estava disperso. E ele usou o nome do Senhor, ele disse, o anjo do Senhor. E não foi nada disso, foi o filho dele. Vamos estar atentos, irmãs. Como eu já disse, quando o Senhor quer falar, ele fala. Mas a palavra restaura, liberta e salva. A palavra fala, a palavra dá livramento. Assim voltou com ele, comeu pão e em sua casa bebeu água. Tá vendo? Estava sentado, estava disperso. É um perigo ficar disperso. Cuidado com as palavras. Clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, e sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que eu tinha feito voltar. Ali o Senhor falou. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltasse e comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. A palavra aqui diz que o próprio Deus falou que ele foi rebelde e não obedeceu aos mandamentos dele. É melhor obedecer do que sacrificar. Cuidado. Não vamos se sentar em qualquer lugar, ouvir qualquer palavra. Vamos estar na nossa casa, na nossa igreja, vigilante, porque o Senhor fala, o Senhor dá vitória, o Senhor dá livramento, mas precisa eu e você estar atenta. Lembre-se da palavra, não se deixe levar por palavras. Foi o que aconteceu com ele. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu, abardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi. E um leão o encontrou no caminho e o matou, e seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. Você veja que Deus é tão perfeito que o leão matou ele, mas não matou o jumento. Cuidado com a desobediência. Cuidado ao ouvir palavras que uma pessoa diz é Deus e não é. E eis que alguns homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e foram e disseram na cidade onde o velho profeta habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse, é o homem de Deus. Veja o que ele disse, viu? É o homem de Deus que foi rebelde à ordem do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Aquele que às vezes leva você para o caminho errado, aquele que diz a você que é Deus e não é, depois ele mesmo vai culpar você. Porque aqui ele disse, o homem de Deus que desobedeceu ao Senhor. Então, fica na porta, que a gente fique vigilante. Porque se a gente ora, se a gente lê a palavra, se a gente obedece, se a gente escuta nosso pastor da terra, porque é guiado por Deus, a gente tem tudo para estar ouvindo a voz de Deus. Quando vir a esse lado, o Senhor mostra, o Senhor orienta. Mas precisamos estar em obediência.
Precisamos estar vigilantes, porque esse mesmo profeta disse, o homem que desobedeceu a Deus. Aquele amigo que quer levar você para o abismo, pode ter certeza que ele está olhando suas atitudes. E a minha também. Vamos estar vigilantes. Precisamos estar com as marcas de Cristo. Precisamos começar bem, muitas vezes erramos, pedir perdão, continuar a caminhada e terminar bem. Então disse a seus filhos, abarda-me o jumento, e eles o abardaram. Então foi e o achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão que estava parado junto ao cadáver, e o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento, para ser cumprido a palavra do Senhor. Porque quando o Senhor fala, está falado. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pôs-lhe em cima do jumento, e levando-o consigo, assim veio o velho profeta à cidade para o chorar e enterrar. E o colocou o cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam, dizendo, irmão meu. E sucedeu que depois de o haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo, morrendo eu, sepulte-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, ponde os meus ossos junto aos ossos dele. E ali ele foi sepultado por aquele homem. Foi enterrado. Você está vendo o que é desobediência? O que eu acho interessante é que quando ele chega, justamente lá onde está o corpo, ele diz, o homem de Deus que desobedeceu ao Senhor. Aquelas pessoas que estão fazendo aquela política que não vem de Deus, que estão tentando levar você para um caminho errado, são as mesmas que amanhã vão te apontar. Se eu também não vigiar, não ouvir a palavra, não ficar atento nem você, eles fazem a mesma coisa comigo e com você. Portanto, vigie, porque a Bíblia primeiro manda vigiar para depois orar. O Senhor foi orar 3 vezes, quando de volta estão os discípulos dormindo, os apóstolos, e ele precisava, porque em seguida ele ia ser entregue por Judas. A gente tem que estar vigilante, porque não sabemos a hora da dor, da tristeza, do medo e da mentira de alguém. Então, cuidado com aqueles lugares que você está ali, dizendo que é de Deus. O inimigo também imita as coisas do Senhor. O inimigo também imita língua estranha. Então, em nome de Jesus, vigie, fique atento, porque aqui ele começou bem, mas terminou mal. Ele desobedeceu. E se eu e você não ficar atenta, orando, vigilante, procurando o lugar certo, que é a nossa casa de oração, onde o Senhor nos botou, pode ter certeza que a gente pode estar caminhando para outros pastos. E esses pastos podem nos trazer morte espiritual. Porque amanhã vai sair muita profecia e não vai acontecer, e eu e você vamos culpar quem? Jesus, Deus. Não, a culpa é minha e sua, que não obedeceu, que não ficou no lugar onde o Senhor colocou. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Então, em nome de Jesus, fique atenta. E o título é, não se deixe levar por palavras. Amém? E lembre-se, quando a gente obedece, vem dores, vem tristeza, vem angústia, vem problemas. Mas a dor de hoje é a alegria de amanhã. Amém? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. E guarde a palavra.